Bom, galera, nós hoje iremos de aula de ciências, certo? Nós iremos falar sobre teia alimentar. A propósito de que vocês peguem o módulo de vocês e coloquem na página 32 e acompanhem a leitura, certo? A prova vai ler, bom? Na natureza, muitos seres vivos têm mais de uma fonte de alimentação. Isso faz com que as cadeias se entrelacem em sistemas mais complexos, chamados de teias alimentares, ou seja, um conjunto de cadeias alimentares interligadas. Aqui abaixo tem uma imagem que representa, um exemplo de teia alimentar. E embaixo explica essa teia alimentar, certo? Bom, nesse exemplo de teia alimentar, a jararaca pode se alimentar de filhotes de cervo do Pantanal e da arara azul. O gavião pode se alimentar desses mesmos seres vivos e também da jararaca. Assim, podemos perceber que essa teia alimentar ela apresenta diversas possibilidades de alimentação dos seres vivos envolvidos, ou seja, diversas cadeias alimentares. Ainda na página 32, pede que a gente busque, identifique, três possibilidades de cadeia alimentar. A prova vai sugerir aqui 3, certo? Nós temos a gramínea, o cervo e a jararaca. É uma teia alimentar. É uma cadeia alimentar, desculpe. Temos também a gramínea, o cervo e o gavião. É uma segunda teia alimentar. Nós temos também o buriti, a arara, a jararaca e o gavião. Também é uma teia alimentar. A cadeia alimentar, a prova só fala de teia, porque teia é um conjunto de cadeias alimentares, correto? Bom, na página 33 diz assim: para que os seres vivos sobrevivam em uma teia alimentar, é importante que ela se movimente, que mantenha em equilíbrio. Quando um grupo de seres vivos reduz, no caso desaparecendo ou aumentando consideravelmente em um ambiente, ou seja, desequilíbrio, não é isso? Ocorre um desequilíbrio da teia alimentar. Aqui abaixo tem assim: observe a teia alimentar a seguir. O que aconteceria se a população de gaviões desaparecesse desse ambiente? Tem a gramínea, que é o coelho se alimenta dela, e a cobra automaticamente se alimenta do coelho. Tem também aqui a possibilidade de uma segunda cadeia alimentar, que é a gramínea, que é a planta, não é isso? O gafanhoto que se alimenta dela e a cobra que se alimenta do gafanhoto, e assim o gavião se alimenta da cobra, no caso da serpente. E tem uma outra também que é a gramínea, que é a planta, repetindo, e dessa planta o rato, do rato a cobra, e a cobra que se alimenta dela no final é o gavião. Se esse gavião desaparecer, o que acontece? Vamos lá? Bom, sem os gaviões, que são predadores das serpentes, o número de serpentes provavelmente aumentaria. Que medo, eu que tenho pavor. Impactando nas populações de ratos, coelhos e gafanhotos que servem de alimentos para as serpentes. Dessa forma, o desaparecimento, das aves, ela causaria um desequilíbrio ambiental. As ações dos seres humanos no ambiente são as principais causas de desequilíbrios nas teias alimentares. Entre essas ações estão o desmatamento, a caça e a pesca sem controle e a construção de cidades e estradas em áreas naturais. Vamos a mais um pouco de teia alimentar? Acompanhe. Na natureza, as cadeias alimentares costumam se entrelaçar, formando o que chamamos de teia alimentar. Cadeia alimentar é a sequência de dependência entre diferentes seres de um mesmo ambiente. Veja a seguir algumas cadeias que compõem essa teia. Nessa cadeia, a grama serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o rato, e o mesmo serve de alimento para a águia. Esta outra cadeia é parecida com a anterior, porque a grama
o gafanhoto e o rato têm a mesma sequência de dependência, com a diferença que o rato serve de alimento para a coruja. Aqui também a terceira cadeia, que a grama serve de alimento para o gafanhoto e esse serve de alimento para o pássaro, já que o pássaro serve de alimento para a coruja. Outras cadeias podem ser observadas. A árvore serve de alimento para a mosca, que serve de alimento para o pássaro, o qual serve de alimento para a coruja. Ainda partindo da árvore, pode observar que ela serve de alimento para a mosca, que também serve de alimento para a aranha. Esta serve de alimento para o pássaro, o qual serve de alimento para a coruja. Além dessas cadeias, nessa mesma teia, existem outros animais que se relacionam e formam outras cadeias. Bom, turma, a atividade de casa é no módulo de ciências, página 36 e 37. Lá tem assim, no primeiro, observe a representação de uma teia alimentar aquática. Estão vendo? E aí tem, caracterize uma teia alimentar. Né? Vocês vão definir, né? Vão dizer o que é uma teia alimentar. Na letra B tem, classifique os seres dessa teia alimentar, no caso, né? Quem são os produtores e quem são os consumidores. E na letra C, identifique pelo menos 3 cadeias alimentares formadas pelos seres vivos que compõem essa teia alimentar. Sempre se referindo a essa imagem aqui acima. Na letra D, o que aconteceria se uma substância tóxica produzida pelo ser humano matasse todas as larvas ingeridas desse ambiente? O que aconteceria com essa cadeia alimentar e com essa teia alimentar? Não é isso? Página 37. Vocês vão ler o texto e, baseado no texto, vocês vão responder a letra A e a letra B. E ainda se referindo, tem na letra C, a árvore araucária, ela está desaparecendo em virtude da utilização de sua madeira pelos seres humanos e do desmatamento para dar lugar a plantações e cidades. De que maneira a extinção da araucária pode afetar o ecossistema do qual ela faz parte, né? O que ela provoca? Bem no videozinho a Pro falou, né? No caso da extinção, se fosse extinto, né? O gavião, o que aconteceria com aquela cadeia alimentar, né? E o que aconteceria com o próprio ambiente que ele vive, né? Certo? Então, meus amores, beijo no coração de vocês. A Pro está morrendo de saudade e até a próxima aula. Tchau e fiquem com Deus.